Polícia Rodoviária Federal divulga levantamento de infrações durante o feriadão e você vai ver também na edição de hoje. Em Criciúma, a vacinação contra a Covid-19 é ampliada para mais grupos. Aprovado requerimento sobre inclusão dos trabalhadores de supermercados na vacinação contra o coronavírus em Criciúma. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de emprego disponíveis na região. Vacina russa Sputnik V deve chegar ao Brasil na próxima semana. Anvisa pede informações sobre Butanvac para liberar testes. Santa Catarina recebe mais doses da vacina da Pfizer. Caixa Econômica Federal anuncia feirão da casa própria online. E no esporte, os preparativos do Tigre para o jogo de volta da Copa do Brasil. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é terça-feira, 8 de junho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Embriaguez ao volante e tráfico de drogas. Essas foram as infrações mais cometidas durante o feriado de Corpus Christi. Vamos acompanhar na reportagem. Feriado prolongado de Corpus Christi acabou e a Polícia Rodoviária Federal de cada estado divulgou o balanço das fiscalizações nas rodovias brasileiras. A operação da PRF começou à meia-noite de quinta-feira da semana passada e encerrou às 11h59 deste domingo. No Paraná, cerca de 140 veículos foram recolhidos ao longo do feriado, a maioria por embriaguez ao volante ou por ser usado no tráfico de drogas. Já a PRF do Distrito Federal constatou que o maior problema foi o porte ilegal de armas e munições. A relação entre crime e trânsito é intrínseca. 37 pessoas foram detidas por diversos crimes. 3 armas foram apreendidas. Mais de 260 munições também foram apreendidas, além de terem sido recuperados 3 veículos ilícitos. Além de inibir atos criminosos, a operação também tentou evitar acidentes e mortes no trânsito. Mas não teve jeito. A maioria dos estados registrou casos de mortes nas rodovias. No Espírito Santo, 6 pessoas morreram. No Ceará foram 4, mesmo número registrado no Pará. Em Pernambuco foram 7 mortes. No Paraná, 7 pessoas também morreram. Entre as infrações de trânsito mais cometidas durante todo o feriado, a embriaguez ao volante resultou em prisões no país inteiro. No Distrito Federal, 10 pessoas foram presas por combinarem álcool e direção. Outros 12 motoristas do Ceará também foram presos, 11 em Mato Grosso e 14 em Sergipe. Essas pessoas vão ter de pagar multa de quase R$3 mil, além de terem a carteira de habilitação suspensa por 1 ano. 068, muito acima, tá? 380 condutores foram flagrados ultrapassando indevidamente. Vamos ressaltar que essa é a causa de cerca de 30% das mortes ocorridas nos últimos anos em rodovias federais. A PRF contou com a ajuda do Detran e da Polícia Militar de cada estado. Enquanto os policiais faziam fiscalização nas rodovias, o Detran procurava por infratores dentro das cidades. Essas imagens são de Braslândia, cidade do Distrito Federal. Esta ação do Detran resultou em 250 autos de infração e 29 carros recolhidos. Cachorros dos batalhões também foram utilizados. Trabalha, papai. Isso, papai. Como eu já passei 2, 3 vezes... Em Criciúma, a vacinação contra a Covid-19 foi ampliada nesta segunda-feira. Vamos acompanhar quem pode se vacinar nos próximos dias. Com a determinação de ampliar a vacinação gradativamente por faixa etária, definida na última semana em reunião da Comissão Intergestores Bipartite, que reúne secretários de saúde dos municípios e do estado, Criciúma também vai ampliando aos poucos a cobertura vacinal. Nessa semana, quem tem 58 e 59 anos também pode receber a dose. E nos próximos dias, a expectativa é de que a vacinação vá sendo ampliada, atingindo outras faixas etárias, conforme mais doses cheguem à cidade. Pelas redes sociais, o prefeito Clésio Salvaro falou sobre essa etapa da campanha. Agora começa a ser vacinado novamente pela faixa etária. Até os 60 anos,
está tudo ok. Quase todos já tomaram a primeira dose, já tomaram a segunda dose, e agora então começa dos 59, 58. Então hoje, a partir das 13 horas, você que já se inscreveu aí, está cadastrado no Minha Vacina, você pode procurar a unidade de saúde mais próxima para tomar esta vacina. Não importa se ela é Coronavac, se é AstraZeneca ou se é Pfizer, o que importa mesmo é que a vacina vai te devolver a vida como ela era antes. O prefeito falou ainda que cuidadores de idosos também têm direito à vacinação. E você que é cuidador, que cuida dos idosos, que ainda não tomou a vacina, independente da sua idade, você tem esta prioridade. Então, cuidadores de idosos podem procurar a unidade de saúde mais próxima e também tomar a vacina. Nessa semana, a vacinação contra a Covid-19 também começou a ser feita em caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores da limpeza urbana e trabalhadores do transporte ferroviário de passageiros e de cargas. Além destes novos grupos, a vacinação segue sendo feita em professores de todos os níveis, pessoas acima de 18 anos com comorbidades, com doença renal crônica em diálise, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, gestantes e puérperas com comorbidades, deficientes permanentes, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional. Para ser vacinado, é preciso estar cadastrado no site minhavacina.criciúma.sc.gov.br. E foi aprovado nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Criciúma um requerimento sobre a possibilidade de inclusão dos trabalhadores de supermercados nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. O vereador Edivânio Manente, do PL, questionou na sessão desta segunda-feira sobre a possibilidade de inclusão dos trabalhadores de supermercados como prioridade na fila de vacinação da Covid-19. Na tribuna, o parlamentar destacou que o setor foi um dos que não teve recesso em sua atuação desde o início da pandemia e o atendimento ao público torna o risco de contaminação alto. Os funcionários da área da alimentação ou da área dos supermercados, eles não fazem parte da área da saúde, não são professores, não se encaixam nas regras do Ministério da Saúde. E eu respondo, eles deveriam sim e devem estar nas listas de prioridade. Esses trabalhadores também estão correndo risco de contaminação porque estão em contato diário com muitas e muitas pessoas. Desde 2020, todos os estabelecimentos foram fechados, lojas, bares, restaurantes e o comércio em geral. E os supermercados ficaram abertos. Considerando que é um serviço essencial, por que não está na lista de prioridade da vacina? Enquanto eles mesmos colocam as suas próprias vidas em risco e dos seus familiares. O parlamentar teve o requerimento aprovado. Então fica o meu pedido, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a aprovação desse requerimento, porque nós sabemos o quanto essas pessoas se expõem todos os dias. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvário, terá 30 dias para responder ao documento. A seguir, vacina russa Sputnik V deve chegar ao Brasil na próxima semana. Atenção a você que procura uma vaga no mercado de trabalho. Nós vamos conferir agora as ofertas de emprego disponíveis aqui na região. Administrativo, motorista, atendente comercial, confeiteira, desenvolvedor web, ajudante em metalúrgica, auxiliar de almoxarifado, mecânico eletricista, orientadora comercial, colorista, padeiro, ajudante de padeiro, embalador, setor fiscal, vendedor interno, compras,
designer, televendas, soldador, costureira, operador de caixa, técnico de informática. Interessados devem buscar mais informações por meio do site da Associação Empresarial de Criciúma, o www.acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. O primeiro lote da vacina russa deve chegar em 10 dias no Brasil. A Anvisa autorizou na semana passada a importação da Sputnik e também da Covaxin, que é da Índia, mas ainda há muitas dúvidas sobre esses imunizantes. A nossa reportagem consultou um especialista para entender mais sobre essas vacinas. Tanto a Sputnik V quanto a Covaxin vão chegar ao país sob desconfiança. Os dois imunizantes já tiveram pedido de importação negado pela Anvisa anteriormente por falta de informação. A Sputnik é uma vacina russa, produzida com 2 adenovírus inofensivos, que são introduzidos no corpo da pessoa e estimulam a fabricação de anticorpos contra a Covid-19. De acordo com dados do laboratório, a eficácia nos testes foi de 91,6%. O imunizante já foi aceito em pelo menos 67 países. Já a Covaxin foi desenvolvida na Índia e é feita com vírus mortos, incapazes de contaminar uma pessoa, mas que também estimulam a produção de anticorpos. A eficácia, de acordo com dados do fabricante, é de 78% e o imunizante já está sendo usado em pelo menos 9 países. São duas tecnologias já conhecidas que estão sendo utilizadas nessas duas vacinas. A AstraZeneca e a Oxford utilizam também adenovírus. A Sputnik, ela utiliza esses 2 adenovírus diferentes, é uma estratégia um pouquinho diferente que visa promover uma maior imunogenicidade. O que é isso? Quando a pessoa toma a vacina, espera-se que a resposta imune seja maior na produção de anticorpos quando utilizado um tipo só de adenovírus. Porque quanto mais estranho o organismo humano reconhece aquela vacina, maior será a produção de anticorpos. E essa estratégia da Sputnik V é bem interessante, porque ela utiliza 2 adenovírus diferentes, um pouquinho diferente da vacina da AstraZeneca, que utiliza um adenovírus só. E aí, no caso da Covaxin, é uma tecnologia que a gente já domina aqui no Instituto Butantan, né, no Brasil, que utiliza vírus inativado, que é o mesmo procedimento da vacina Coronavac hoje, que é a vacina mais disponível hoje para os brasileiros. A própria área técnica da Anvisa admitiu que ainda há muitas dúvidas em relação a essas duas vacinas. Por isso, a aprovação aconteceu com uma série de restrições. E, em resumo, apenas pessoas saudáveis e adultas poderão receber esses 2 imunizantes. Gestantes, mulheres que pretendem engravidar no prazo de 1 ano e pessoas com doenças crônicas, entre outras, não poderão tomar. Os lotes desses 2 imunizantes que chegarem ao Brasil ainda terão de ser vistoriados pela Anvisa antes da distribuição. E caso não estejam de acordo com as normas estabelecidas pela agência, a autorização pode até ser cancelada. A Anvisa, ela autorizou o uso dessas vacinas com restrição, no sentido de que hoje nós temos poucas vacinas disponíveis, né, e a gente percebe que nós não estamos no controle da pandemia no Brasil, a porcentagem de indivíduos vacinados ainda é muito baixa, e a gente poderia estar vacinando mais, mas por conta da falta de vacinas, a gente está imunizando muito pouco. Então, elas estão entrando nesse cardápio de vacinas hoje para justamente ajudar numa maior imunização dos brasileiros. Apenas 1% da população terá acesso aos 40 milhões de doses da vacina russa e indiana. A Sputnik V foi liberada apenas para 6 estados do Nordeste. Essa quantidade deve ter pouco impacto na fila de espera, segundo especialistas, mas já representa uma ajuda. A vacina é um capital de risco que precisa ser investido. Não é fácil investir em vacina, e muito menos em épocas como essa, que nós precisamos investir em vacina e termos vacina para a população mundial. Nós temos uma pandemia onde nós precisamos imunizar todos os cidadãos de todos os países do mundo inteiro. Mas eu tenho a impressão que essas 2 empresas são empresas que podem, em curto prazo de tempo, aumentar muito o fornecimento e assim melhorarmos nossa capacidade de vacinação.
E a Anvisa pediu mais informações sobre a vacina Butanvac, antes de liberar novos testes com o imunizante do Instituto Butantan. O Instituto Paulista informou que recebeu o comunicado, mas ainda não deu um prazo para cumprir essa nova exigência. Esta foi a 4ª vez que a Anvisa pediu mais esclarecimentos sobre a Butanvac, que poderá ser a primeira vacina 100% nacional, sem a necessidade da importação de matéria-prima da China. Mas a produção já começou antes mesmo do aval da agência regulatória do governo federal. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, 6 milhões de doses já estariam prontas. Para conseguir a Butanvac, os técnicos utilizam ovo de galinha, com a mesma técnica de outras vacinas, como a que combate a gripe humana. De cada ovo é possível extrair material para 2 imunizações. A atividade continua, mas sem a palavra da Anvisa, o medicamento não poderá chegar à população. Segundo a agência, a documentação que falta é sobre a análise da qualidade da vacina, que é o 17º projeto de uma vacina contra a Covid-19 completamente nacional. E mais doses da vacina Pfizer chegaram ao estado de Santa Catarina. Confira. Santa Catarina recebeu na noite desta segunda-feira mais 83.070 doses da vacina do fabricante Pfizer contra a Covid-19. Com mais essa remessa, mais de 3,5 milhões de doses já foram recebidas desde o início da campanha, que é uma das maiores campanhas de vacinação já realizadas pelo estado. Conforme a Vigilância em Saúde de Santa Catarina, a Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, que é formada por secretários de saúde dos municípios e pelo secretário de saúde do estado, vai aprovar durante essa semana a estratégia de ampliação da distribuição da vacina Pfizer para mais municípios. Essa vacina depende de um armazenamento diferenciado e, por isso, não pode ser encaminhada para todos os municípios. Por enquanto, aqui no sul do estado, os municípios de Tubarão, Criciúma e Araranguá estão aptos a receber essas doses, com equipamentos de armazenamento adequados e equipe técnica preparada. A seguir o esporte, o Criciúma segue nos preparativos para o jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. A Caixa vai fazer o primeiro feirão da casa própria digital entre os dias 25 de junho e 4 de julho. Serão mais de 180 mil imóveis em todo o país. A Caixa segue como o maior banco financiador da casa própria no país, com 68% do mercado. De janeiro a maio deste ano, o banco ultrapassou 52 bilhões em concessão de crédito e atingiu, em maio, mais de 523 bilhões emprestados para quase 6 milhões de contratos. Isso demonstra o foco da Caixa na população brasileira, na geração de renda. Entre as medidas divulgadas para quem está com dificuldade de pagar o financiamento da casa própria está a redução da prestação em até 25% por 6 meses. Os mutuários também podem reduzir entre 25% e 74,99% da prestação por até 90 dias. Para esses 2 casos, basta uma autodeclaração de perda salarial. Já quem quiser um desconto ainda maior, acima de 75%, precisa apresentar comprovante de queda na renda familiar. Todas as solicitações podem ser feitas pelo aplicativo Habitação Caixa. As famílias mais pobres, as mais prejudicadas pela pandemia, vão poder pausar o pagamento por 6 meses. A regra vale para quem recebe auxílio emergencial ou seguro-desemprego. Os valores não pagos durante esse período serão incorporados ao saldo devedor e diluídos nas parcelas que faltam. A Caixa Econômica Federal também anunciou os detalhes do primeiro feirão digital, que será realizado de 25 de junho a 4 de julho. Cerca de 180 mil imóveis estarão disponíveis, com a participação de mais de 600 construtoras. A novidade será a venda de mais de 6 mil imóveis com condições especiais, 100% financiados pelo sistema SB
NBPE, sem necessidade de entrada e com carência de 6 meses, além da tarifa reduzida. E agora a gente fala de esporte. O Criciúma entra em campo nessa quarta-feira. Na partida de volta da terceira rodada da Copa do Brasil, o Tigre precisa vencer para garantir vaga na próxima fase. A principal meta do tricolor carvoeiro para esse ano é subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas agora tem outra grande chance pela frente, a de passar para as oitavas da Copa do Brasil. Sonho que antes estava meio distante, mas que agora parece ser bem possível. Então, nosso principal objetivo é o acesso, né? De onde o Criciúma nunca deveria ter saído, né? Que no mínimo é a Série B e está brigando por acesso para a Série A. Só que a gente está sendo premiado na Copa do Brasil, a gente está fazendo grandes jogos, igual também sempre eu tenho comigo, né, no meu pensamento, que a gente tem que estar fazendo história, porque se a gente não fizer, vem outros e vão fazer, né? Então por que não pode ser o nosso momento? É um jogo importante, mas a gente tem totais condições de sair vencedor. Nessa temporada, Helder tem bastante experiência em campo. O lateral esquerdo foi o único que atuou em todos os minutos do time na temporada, sendo titular absoluto com os 3 treinadores do ano: Emerson Maria, Wilson e Paulo Baier. Amadurecimento, né? Durante toda a minha carreira eu procurei estar evoluindo. Quando eu falo em amadurecimento é que depois dos 28 anos minha cabeça mudou em relação a como ver o futebol, né? Posicionamento. Hoje eu procuro estudar bastante. Quando eu estou vendo o jogo, eu só não assisto, assim, eu procuro estar vendo a parte técnica e tática dos meus companheiros, né? Do caso dos jogos que eu estou assistindo, eu aprendo muito com isso. Procuro também acompanhar bastante os laterais dos outros times, onde eles têm os pontos fortes, os pontos fracos, e eu trouxe isso para a minha carreira. Isso é um amadurecimento e hoje, graças a Deus, estou colhendo isso. O lateral esquerdo comemora o melhor momento vivido pelo clube e fala ainda sobre a parte defensiva. Por 3 jogos seguidos, o tricolor não tomou gols. Eu converso bastante também com os pontas que estão na minha frente. É um trabalho em conjunto, os pontas marcam muito, ajuda demais a parte defensiva. E isso está dando resultado, né? A gente não está tomando gols, que é importante também, e isso deixa a gente mais próximo das vitórias. E é um conjunto. Do mesmo jeito que os pontas, os atacantes ajudam a gente também tem que ajudar na parte ofensiva. Mas ele fala em ter cautela. Chegaram jogadores também que com muita bagagem, né, para ajudar a gente. E agora a gente está tendo resultado, graças a Deus. Agora é dar sequência, né, pezinho no chão, porque também a gente não conquistou nada ainda. O Informe Região vai ficando por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.